E aí agora eu vou passar um pouquinho, e aí eu vou passar dando um resumo muito breve de como eu utilizo, como eu faço o termo de abertura de projetos e a definição um pouquinho de forma rápida sobre cada uma dessas etapas, ok? Então, o meu termo de abertura do projeto, ele começa com um cabeçalho trazendo qual que é o nome do projeto, quem está demandando isso, quem é o patrocinador, quem é o gestor ou gerente desse projeto, ou responsável, muitas vezes se não tem um gerente dedicado para isso, mas quem é o responsável, quem responde por esse projeto. Depois eu venho com uma outra parte para fazer um registro de histórico. Quais alterações foram feitas naquele documento, em que etapas, no que foi mexido, me ajuda bastante a conseguir enxergar e visualizar o que foi já modificado naquele documento. E aí depois a primeira informação que eu costumo utilizar é qual é o objetivo do projeto. Se vocês querem saber sobre o que é o objetivo do projeto, como fazer o objetivo do projeto para ele ser bem específico e bem assertivo, tem um outro vídeo aqui no canal, então ele vai aparecer em algum dos cantos aqui da tela, fiquem à vontade para clicar e assistir também. Mas voltando um pouquinho aqui, cliquem depois lá para vocês verem o vídeo falando sobre o objetivo. A primeira informação que eu coloco sobre o projeto é qual é o objetivo do projeto. O que queremos alcançar com aquele projeto de forma um pouco mais resumida, mas tentando sempre ser específico, mensurável e alcançável, ok? A segunda questão que eu sempre coloco em todos os meus termos de abertura do projeto, principalmente por questões corporativas, é a justificativa. A gente tem que identificar qual é a necessidade, o porquê nós estamos realizando aquele projeto. O que demandou aquele projeto para que ele nascesse e tenha uma demanda dentro da empresa. Então, primeira etapa, objetivo, segunda etapa, a justificativa do projeto. A terceira etapa que eu costumo quase sempre utilizar é quais são os requisitos de alto nível daquele projeto. Então, o que são os requisitos de alto nível? São as principais informações, as principais entregas que eu preciso ter com relação a esse projeto. Ou, como alguns podem falar, faria um escopo também, um escopo resumido, um escopo um pouco mais macro sobre o que serão, ou como serão executados esse projeto. Então, quais etapas, o que vai constar com ele, como eu vou realizar esse projeto. A quarta etapa que eu acabo utilizando são as premissas desse projeto. E aí, o que são premissas? São informações que eu torno elas como verdade, independente delas serem ou não, eu torno elas como uma verdade para que esse projeto aconteça. Então eu vou dar um exemplo que eu acho que fica muito fácil para todo mundo, eu vou fazer a prova da OAB em janeiro de 2022. Uma premissa para que eu faça a prova da OAB e consiga o certificado é que eu tenha concluído a minha graduação em Direito. Só que eu estou no último semestre de Direito ainda, eu ainda não me formei, pode ser que eu pegue um ADP, pode ser que não, mas quando eu estou desenhando o meu projeto para fazer a prova da OAB e conseguir acesso à ordem, eu estou pegando como uma premissa que eu já tenha concluído o Direito, a faculdade de Direito, bacharel em Direito, e que mesmo ele ainda não estando definitivamente concluído, para que isso aconteça, isso aqui é uma premissa. Então eu parto do princípio que isso já é uma verdade e que isso está ocorrendo, ok? O quinto passo que eu costumo utilizar são quais são as restrições desse projeto. Então o que eu tenho de não digo nem limite, mas o que me restringe de fato nesse projeto. O que eu não consigo ampliar muito nesse projeto por alguma característica que eu não possa, que seja ela legal, seja ela normativa, seja ela financeira muitas vezes. Então, o que me restringe, algumas restrições que eu posso ter no objetivo desse projeto e que ele vai acabar não acontecendo, ok? Depois eu parto para uma descrição em alto nível. Então, quer dizer, eu descrevo de forma mais detalhada sobre quais são as etapas, o que vai ter nesse projeto, o que não vai ter nesse projeto. Então, de forma geral, eu acabo especificando mais quais são todas as etapas desse projeto, ok? A sétima etapa que eu costumo utilizar são os limites do projeto.
E aí os limites do projeto, diferente um pouquinho do que a restrição é eu não posso executar aquilo por uma determinada legislação, por exemplo. O limite do projeto eu até poderia realizar isso, é possível fazer isso, porém nesse projeto eu estou deixando declarado que nós não vamos fazer isso. Então eu vou pegar um exemplo que eu acabo utilizando bastante, que é da construção de uma casa. Eu posso fazer a construção de uma casa sem respeitar a legislação municipal dessa casa? Não, eu tenho, e uma das restrições é justamente obedecer à legislação municipal. Agora, a gente falando de limites da casa olha, eu posso ter uma piscina na minha casa, porém eu já estou declarando que eu não vou colocar uma piscina na minha casa, ou que eu não vou colocar uma churrasqueira. Então eu estou delimitando, até para deixar claro para todas as pessoas o que vai ser atingido com o objetivo do projeto e o que não vai ser atingido com o objetivo do projeto. Isso aqui é uma etapa muito importante, que às vezes as pessoas acabam deixando um pouquinho de lado, porque elas imaginam que o objetivo está muito claro e ficou muito claro para todas as pessoas o que vai ser entregue e todas as etapas do que vai ser entregue. Mas eu tomo sempre um bom cuidado para entender e conseguir delimitar, conseguir colocar um limite nos projetos que eu toco, justamente para a gente não ter desalinhamento de informações no futuro sobre o que foi entregue ou o que não foi entregue. Então já no início do projeto, no termo de abertura do projeto, eu já coloco os principais limites que esse projeto terá. Depois, a oitava etapa que eu sempre coloco também são os riscos de alto nível. Então são os riscos que a gente já tem claro e que a gente já tem mapeado nesse projeto, e aí a gente detalha ele. A gente ainda não está fazendo um plano para fazer essa mitigação de riscos, mas nós já temos pelo menos elencados alguns riscos sobre a execução desse projeto e a gente já deixa eles declarados para que todos estejam na mesma página. A nona etapa que eu sempre utilizo também e que faz parte de todo o termo de abertura, aliás, de todo o projeto, eu faço um cronograma de marcos. Mas o que seria o cronograma de marcos? A gente ainda não tem nessa etapa um cronograma detalhado sobre todas as atividades, o que vai acontecer dia a dia ou não. Porém, a gente pode determinar alguns momentos que a gente considera como marcos das entregas desse projeto. Então vou usar um exemplo para quem jogava videogame numa época um pouco mais antiga, era o famoso checkpoint. Lembra? A gente passava de uma fase e a gente conseguia salvar. Ali era um marco, era um checkpoint. Então a gente vai descrever quais são os marcos principais desse projeto. De forma geral, quanto mais ou menos, quando ele vai acontecer mais ou menos, até para a gente conseguir também validar nessa aprovação do projeto se faz sentido ou não. Até nesse momento a gente vai ter talvez um projeto de 1 ano e pelo patrocinador do projeto ele falar, não, mas para mim essa entrega precisa ocorrer em 8 meses. Então a gente já começa a entender quais são as necessidades e colocar realmente nesse cronograma de quais são as etapas, muitas vezes quando vão ser as apresentações desses marcos. Aí nós temos os riscos iniciais que eu costumo colocar. Por que eu crio mais uma categoria, não só dos maiores riscos, dos riscos de alto nível, para também os riscos iniciais? Porque alguns dos riscos olha, já de imediato a gente já tem que começar a fazer um plano de ação com relação a isso para mitigá-los. Então eu também sempre tento deixar claro o como vai ser, quais são esses riscos do início do projeto. Por 12º, eu acabo colocando qual que é o tempo estimado. E aí tempo estimado, os marcos são as etapas que a gente está considerando ali. O tempo estimado 8 meses, 1 ano, 360 dias, 6 dias, enfim. Aí qual que é a cronologia em geral que a gente vai ter nesse projeto. E quase chegando no fim, uma coisa que em geral é sempre muito importante em qualquer projeto qual que é o custo estimado desse projeto. Na abertura do projeto,
a não ser que você já tenha feito um business case anterior que baseou a abertura desse projeto, algum estudo anterior, essa etapa vai ser realmente um custo estimado. É uma estimativa geral de quanto você vai gastar, quanto você vai investir nesse projeto ou em cada fase, cada etapa desse projeto, mas de forma geral, até porque você ainda não foi para uma concorrência, uma oficialização de compra ou de contratação desse projeto. A gente está na fase de agora eu estou abrindo a possibilidade de começar o projeto com o termo de abertura do projeto. Então realmente ele vai ser uma estimativa. E aí, claro que estimativa é sempre bom a gente ter alguns parâmetros de como nós estamos estimando isso. Nós pegamos alguma referência de mercado, nós pegamos algum histórico do que já aconteceu com a gente pegou alguma referência como uma tabela PINI para quem é da construção civil, ou a gente pegou de onde nós tiramos essa referência. Isso em geral é sempre muito importante. E aí no termo de abertura a gente vai com uma estimativa, mas se prepare que em geral você vai ter que pelo menos descrever de onde você tirou mais ou menos aquela referência, para não ficar algo totalmente jogado ou largado, por exemplo, e aí caindo um pouquinho de descredibilidade com relação a isso. E por último, eu acabo colocando no meu termo de abertura de projeto quem são os responsáveis. Então, se existe um gerente de projeto ou se existe um responsável pelo projeto, quem é o patrocinador, enfim, todas as pessoas que participam, quais são as funções delas nesse projeto e para que elas possam fazer a assinatura disso. Isso em geral é muito importante para que todos saibam que os responsáveis por aquele projeto estão aprovando a iniciação daquele projeto, tá?